Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse programa onde a gente traz os nossos colunistas aqui da revista Interesse Nacional para falar aqui um pouco mais sobre os artigos que eles publicam com a gente. Meu nome é Felipe Camargo, eu sou diretor aqui no Irice, também sou colunista aqui da Interesse Nacional, também trabalho aqui no Interesse Nacional. Hoje eu estou aqui com o Alisson Coelho. Tudo bom, Alisson? Como é que você está? Olá, Felipe, tô bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo. O Alisson está aqui hoje, ele publicou, na verdade, saiu no portal também, mas também saiu na revista, na nossa revista oficial, que saiu há 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, a nova edição dela. E ele fala aqui sobre bets, né? A República das Bets, o risco e silêncio no jornalismo esportivo, que é um grande tópico do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui, né, para quem principalmente vê futebol. Por exemplo, o Alisson aqui é jornalista, ele é doutor pós-doc pela UNB e é professor de jornalismo na Universidade Fevale, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu queria perguntar para ele como é que ele vê mesmo o próprio jornalismo co- recebendo as bets como patrocinadora e como é que as bets se transformaram nisso que elas se transformaram hoje, principalmente no jornalismo esportivo, mas não só no jornalismo esportivo, como para toda uma comunidade brasileira aí que aposta e vê isso como até um ganha-pão. Bom, as bets são liberadas no Brasil em 2018, né? E o crescimento delas no cenário brasileiro, em termos de número de consumidores, volume de apostas, ele é estrondoso, né? Em pouco tempo, é muito rápido. E elas têm uma estratégia publicitária muito agressiva, né? Elas realmente dominaram tanto os veículos tradicionais de imprensa quanto aqueles canais, né, feitos por jornalistas independentes ou até feitos por torcedores, por comunicadores que não são essencialmente jornalistas. Né? O que a gente consegue observar hoje, e aí você não precisa nem fazer um estudo sobre isso, basta você ligar a televisão, você ouvir o rádio, ou você entrar na internet no YouTube ou em qualquer outra plataforma, você vai ver hoje casas de apostas patrocinando o grosso do jornalismo brasileiro, especialmente do jornalismo esportivo. Tá? Me parece que nós não temos mais hoje uma única jornada esportiva sem que haja um nome de alguma bet. Tá? E isso, obviamente, que oxigenou os cofres da imprensa, ou seja, você, por um lado, traz um aspecto positivo para o jornalismo, porque você consegue contratar mais gente, você consegue fazer jornadas esportivas melhores, você tem uma proliferação muito rápida de canais independentes de jornalismo esportivo que são subsidiados com recursos oriundos de patrocínio de bets, né? Mas ao mesmo tempo, aí nós temos um efeito rebote que também, vamos combinar, está na origem do jornalismo, né? Que é como nós vamos investigar excessos, como nós vamos apontar problemas em um setor que basicamente nos mantém financeiramente. Tá? Então, acho que esse é o desafio que está posto para o jornalismo atualmente. Eu consegui pensar como eu posso ser independente em relação às bets, mesmo que eu seja completamente dependente financeiramente. Então, independente editorialmente, mas ainda que eu seja dependente do ponto de vista de publicidade e tal. Então, está posto esse desafio. E ele é um desafio que ele não vai se resolver hoje, não vai se resolver amanhã. Mas o que eu percebi lá atrás, quando comecei a olhar para isso, é que a gente não estava falando sobre, sabe, Felipe? E uma das coisas que a gente da comunicação fala muito é se eu não falo sobre uma determinada coisa, ela não existe na linguagem, ela também não existe no imaginário das pessoas, no interesse das pessoas. Então, se nós não falarmos sobre isso, se nós não nos posicionarmos com relação a isso, é muito pouco provável. Ó, você me desculpe que o cachorro bateu Tudo aqui. bem, sem Mas é problema. muito pouco provável que a gente vá de fato resolver o problema. Não, perfeito. E assim, dentro dessa questão do jornalismo em si, o que a gente vê é que tem aumentado muito o número de pequenos jornalistas Uhum, individuais. Não mais, isso tem um impacto grande na mídia global, né? Global, literalmente, né? Mas enfim, uhum. na Globo, sei lá, na ESPN ou em qualquer rede grande de jornalismo. O maior exemplo disso é a Cazé TV, que era uma televisãozinha e virou um monstro bilionário, né? Que está competindo com
diretamente com as grandes emissoras. Mas a gente também vê os canais menores, né? A UOL agora tem uma série de jornalistas históricos do jornalismo esportivo e etc. E todos eles são patrocinados por Bet. Todos eles fazem odds nas suas gravações e tudo mais. Como é que isso, inclusive, influi na forma da pessoa, eu, torcedor, né? Você, torcedor, ver esse processo, né? E como que influi no time em si. Se você for olhar esses programas hoje, ou ouvir rádio, estava ouvindo a principal rádio aqui do Rio Grande do Sul, pode citar a Rádio Gaúcha do Grupo RBS, por exemplo. Eu costumo ouvir os programas esportivos deles. Em todas elas tem dica de odd. Quase todos os programas eu vou ter ali, pô, a pedida hoje é você apostar que o Grêmio vai isso, que o Inter vai aquilo. É muito raro hoje o torcedor que não tenha escutado isso em algum momento. E isso é um estímulo, porque, vamos lá, você é economista e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Nós temos um país em que a educação financeira ela é muito básica, Muito né? básico. E as pessoas muitas vezes estão em dificuldades financeiras, estão precisando de dinheiro. Quando você escuta um comunicador que você confia dizendo que tá uma barbada você apostar que o time A vai ganhar do time B, o cara olha e pensa assim, poxa, eu posso ganhar uma grana aqui, Dinheiro eu posso fácil. fazer dinheiro com isso, é um dinheiro fácil, exato. Então, é muito sedutor o discurso de que eu posso ganhar dinheiro com bet. E assim, vamos combinar, existe a possibilidade de você ganhar dinheiro com bet. Se você conhece futebol, se você, a gente falava fora do ar aqui, se você entende de estatística, se você vai a fundo e você estuda. Mas a quantidade de pessoas que têm essa capacidade e esse conhecimento ela é mínima. É A mínimo. imensa maioria das pessoas, e isso os números mostram também, a maioria das pessoas aposta em torno de cem reais no mês em bet. É pouco volume apostado. E é um dinheiro que é perdido, é um dinheiro que se vai, né? Então, para o torcedor, mudou a forma até de consumir o futebol. Porque antes você consumia para torcer para o seu time. Agora, muitas vezes, você consome futebol para torcer que dê um cartão vermelho, um cartão amarelo, porque você apostou que isso iria acontecer. Então, muda a forma como eu consumo, muda a forma como eu me informo sobre, né? Porque a experiência do futebol hoje ela está permeada pelo processo de aposta. Isso é uma novidade no Brasil. Claro que em outros países, que a gente pode falar mais sobre, isso não é exatamente uma novidade, né? Os ingleses apostam basicamente tudo, Tudo. inclusive quem vai ser o novo Papa, né? É uma coisa maluca isso, Não, assim. eu lembro de apostar e ganhar no nome do primeiro filho do príncipe William. Só maluco, maluco, né? E eu acertei por causa do filme do Rei Gago na Segunda É, Guerra Mundial, entendeu? O discurso do rei. Pois é, então assim, em outros países isso é muito comum, para o Brasil isso é muito novo, e aí também entra aquelas outras questões que eu falei da própria formação do brasileiro, né? De muitas vezes talvez não ter esse conhecimento de chegar lá e dizer, poxa, eu tenho que fazer isso com moderação, eu não posso apostar nisso aqui como a salvação financeira do meu mês. Então, eu vou tirar dinheiro da alimentação da minha família para apostar aqui que eu vou fazer esse dinheiro crescer e com isso eu vou garantir a alimentação e ainda vou pagar aquela outra conta que estava pendente lá. Cara, isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? E o que você tem aí, então, é um processo em que as pessoas deixam de usar um dinheiro que para elas é essencial, naquilo que elas deveriam estar usando, que é comer, que é se vestir, para usar em jogo, né? Então, a gente já começa a ter um processo em que isso acontece. E paralelo a isso, eu tenho uma lembrança, assim, de novo, eu não sou um radical contra a bet aqui, não acho que tem que sair proibindo tudo, não. Acho que o que nós precisamos ter é um processo de regulação, de educação das pessoas, né? Mas eu lembro uma vez, das poucas vezes em que eu apostei, e eu ganhei também, assim, tipo, eu devo ter apostado R$ 80 e ganhei, sei lá, 600, sabe? Ganhei legal, assim. E apostei num resultado super improvável a partir de um palpite que me veio na cabeça. Eu nem tinha cadastro em bet, pedi para um amigo meu apostar. Ele apostou no intervalo do jogo e ele me pagou. A sensação, o frisson, a loucura que é você botar 60, R$ 70 num negócio e ganhar 600 é absurdamente eufórico, assim, sabe? É um É efeito alucinante, né? alucinante, exatamente.
E eu próprio olhei aquilo e falei assim, cara, eu não vou postar mais não, velho. Não vou postar não, porque eu gostei muito disso, né? O que os psicólogos e psiquiatras já começam a ver no Brasil é uma coisa que já acontece em outros países, que são as pessoas que se viciam nisso. Tá? E aí o viciado, ele não tem, ele está com o senso crítico dele, ele é um doente, tá? Ele tem uma doença, o senso crítico dele em relação àquilo está completamente prejudicado. O limite que ele poderia impor às suas apostas não vai mais existir. Porque, de novo, ele é alguém que está viciado naquilo, é a mesma coisa, cara, com qualquer outro tipo de vício que ele tenha, ele perde a limitação em relação ao uso daquilo. Tá? Então, o jornalismo, o jornalismo esportivo, ele acaba sendo, de alguma forma, um parceiro desses problemas. O que não exclui o fato, eu até repito isso, assim, de que em termos de mercado, em termos, aquilo que você cita no começo da sua pergunta, né? A explosão de canais identificados, a gente chama de jornalismo identificado, né? O Uhum. cara, o O Alisson, cara é mais torcedor do individual, Inter, né? Eu sou o Alisson, flamenguista, eu falo sobre o Flamengo, você é ah, colorado, você fala sobre o Colorado, e a gente tem uma paixão e um. eu gosto de consumir esses canais, assim, não sei Eu você, consumo também, essa é a questão. consumo Eu não muito, tenho nada assim, contra. o que não me deixa, o que não me faz largar de mão o jornalismo tradicional, consumo também, mas eu gosto de consumir caras que têm informação, sabem do que estão falando, são jornalistas e ao mesmo tempo torcem para o mesmo time que eu. Então há um mercado que se aquece, porque hoje todos os canais que eu costumo acompanhar canais de outros clubes também, até como uma questão de interesse acadêmico, todos hoje têm um patrocínio de bet. Então existe um mercado aqui jornalístico que ele se aquece. O que nós temos que encontrar é justamente, bom, qual é o Equilíbrio. melhor caminho e o equilíbrio para a gente poder ter, de fato, canais fortalecidos, jornalismo independente, bom jornalismo sendo feito, e ao mesmo tempo que esse bom jornalismo seja bom de verdade, inclusive na hora de investigar as próprias bets, né? Hum. Eu tenho nesse texto que eu publiquei na revista, eu gosto de resgatar um conceito super antigo lá do Edward Ross, que ele está num livrinho, tá aqui atrás até, ele está num livrinho bem fininho, chama A Era Glacial do Jornalismo. E ele vai discutir, então, lá as questões que estão envolvidas na gênese do jornalismo, né? E ele cria a expressão as vacas sagradas do jornalismo, para dizer que as redações, os veículos tinham as suas vacas sagradas, que eram seus grandes Isso. anunciantes. Tá? Porque é difícil você investigar, contrariar interesses, expor, muitas vezes, alguém que é um grande anunciante. A gente já pode deixar muito, assim, é muito tranquilo dizer isso hoje. As bets são a vaca sagrada do jornalismo esportivo. O que a gente vê hoje de reportagens sobre problemas relacionados à bet? Elas são esporádicas, né? Você vê aqui e ali sair, você não vê um trabalho sistemático de acompanhamento disso. Então, saiu um dado do Ministério da Saúde sobre vícios em bets. Aí, sei lá, o UOL vai lá e publica a Não. matéria. Saiu uma investigação que talvez o jogador YZ tenha forçado o cartão amarelo para beneficiar um grupo de apostadores. Bom, aí a gente vai ter uma reportagem sobre isso. Agora, um acompanhamento sistemático, uma investigação. Pô, o jornalismo faz, por exemplo, acompanhamento sistemático e investigação de qualquer prefeitura, de qualquer É, estado e tal, de, e de de tudo, outras na verdade. atividades. É De tudo. função social do jornalismo fazer esse tipo de investigação e acompanhamentos. A Exatamente. democracia depende do jornalismo, inclusive mais do que da polícia e das instituições, para forçar as instituições a agirem corretamente, né? Não Exatamente. Então, existe democracia sem free press, né? Aquela história da americana exatamente. A questão dos clássica. americanos lá, o watchdog, né? O cão de Isso aí. guarda da democracia, porque, bom, tá ali, tá atento. Mas será que ele tá ali, tá atento para os problemas que eventualmente tenhamos a partir de vícios em apostas, a partir de manipulações de resultados, que a gente já viu alguns casos aqui e ali, né? Será que tá tão atento assim? Será que tá investigando isso? Me parece que não, Que não. porque, de fato, hoje a grana vem daí. E aí eu vou passar por uma outra pergunta que parece que é a mesma coisa, mas não é, que é o patrocínio dessas agências de bet sobre o esporte em si. Eu vou falar de futebol aqui porque é o nosso maior esporte, mas a gente poderia falar de qualquer esporte, porque o Flamengo hoje, eu estava vendo ontem o jogo do Flamengo no basquete, e são patrocinados por bet também. Mas a gente pode falar mais de futebol, porque futebol é futebol, a gente é brasileiro e a gente ama futebol, então vamos falar de futebol. E aí, assim,
Todos os times da primeira divisão do brasileiro são patrocinados por bets e o próprio Brasileirão é patrocinado por Bet. Não só o Brasileirão, como a Libertadores e o campeonato e a Copa do Brasil, tá? Então, assim, tudo é dominado e patrocinado por Bet. O que isso influencia no jogo? Olha, bom, tem duas coisas, assim, acho que a gente tem que comentar aqui. Primeiro, que a gente pode entender como positivo para o jogo, que são os aportes financeiros que essas casas fazem. O patrocínio do Flamengo, por exemplo, que você citou, do Palmeiras em menor escala, são patrocínios muito maiores. Você pega aqui, falando do Rio Grande do Sul, onde eu tô, o Grêmio e o Inter ganhava alguma coisa como 35 milhões de reais do Banrisul, que era o banco estatal aqui do estado, e Que sempre dobrou dava esse para os valor. dois e não podia diminuir de um, tinha sempre um. É sempre igual, mas aqui continua É. assim, a Alfa, que é uma casa de apostas que está patrocinando os dois times, também patrocinou os dois com os mesmos valores, então essa é uma coisa meio cultural estranha que a gente tem aqui, mas dobrou o valor, né? Dobrou o valor que o Grêmio e Inter recebiam. O contrato do Flamengo é uma coisa É astronômica, astronômico. O grana, assim. Flamengo é astronômico no Brasil. Então não é porque eu sou flamenguista, é porque Não, é não, é verdade. o Assim, é nível de 25% da atenção que recebe. população. É Tá? gigantesco, Mas né? enfim, mas mesmo na realidade do Flamengo, na realidade do Grêmio, na realidade do Inter, são clubes que passaram a receber muito mais dinheiro que recebiam antes. E bom, se souber fazer uma gestão razoável desses valores, dá para contratar, dá para melhorar time, dá para melhorar o campeonato. Então, assim, a gente poderia olhar e dizer assim, poxa, mas então tá sensacional. Tá entrando mais investimento no esporte, os caras conseguem ter melhor categoria de base, enfim, dá para fazer coisa boa com esse aporte maior. Dá para Por outro, competir melhor com o exterior, que tem muito mais dinheiro do que a gente, rouba exato. muito É, atleta. Por outro lado, assim, os patrocinadores tradicionais do esporte, eles deram uma sumida, né? Porque ou eles foram para a manga aqui da camisa num cantinho e tal, porque todo um outro mercado que também fomentava negócios a partir do esporte, ele ficou em segundo plano, porque a Bet veio e esmagou, né? A Bet vem e assume, a partir disso, se você quer ter a marca X na sua camiseta, ela vai estar, sei lá, na barra do calção do jogador, porque o valor que a Bet tem para investir é muito maior do que outros negócios, né? E claro, a Bet também paga 12% de imposto e É, outros paga um negócios imposto pagam, desse tamanho. pagam. Exato, tem grana para fazer marketing também, né? Então esse é um ponto, assim, tem mais dinheiro ao mesmo tempo, os patrocinadores tradicionais eles estão desaparecendo do futebol, e aí, claro, a gente também vai ter isso junto ao torcedor, né? É a mesma história. Se eu ouço o programa de rádio estão falando de bet, eu entro no YouTube estão falando de bet, na camiseta do time tá bet, se na beira do campo todas as placas estão piscando bet, 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 cara, a propaganda já mostra isso há século, né? Você ser visto importa, você induz as pessoas a consumir mais determinado produto a partir da visibilidade dele. Então a Bet consegue isso, e aí muitas vezes não elas funcionam quase como um grande grupo, assim, elas são muitas, né? Então eu falei aqui da Alfa, a Alfa quando começou a patrocinar a Eu Grêmio nem Internacional, conheço, para você ter nem ideia. conhecia também, nem tinha ouvido falar. Conheço agora porque está patrocinando aqui, né? Para você Então, ver como é que funciona o patrocínio deles. Você não conhecia, passou a conhecer porque começou a patrocinar seu time. Agora eu conheço porque você me falou. exato, exato, né? E assim, se eu for à praia amanhã, provavelmente eu vou estar com a camiseta do escrito Alfa, grandão ali, né? Pet e tal. Enfim, acaba que elas se tornam, de fato, onipresentes, assim. Até o título do meu texto é uma brincadeira, uma provocação, a República das Bets e tal. A gente já começa a ver a expressão bancada das bets. Eu não sei se já deve ter ouvido, tu também Sim, gosta já muito ouvi desse falar e movimento. já vi algumas pessoas, conheço pessoas que É, estão nesse é. processo. Então, assim, o lobby no Brasil, obviamente, não tem nenhum tipo de regulamentação, infelizmente. A gente faz de conta que o Mas lobby é aí, exatamente. A gente faz de conta que ele não mas aí existe. aí eu vou entrar em outra questão. Primeiro, eu podia perguntar aqui se você acha que tem manipulação por causa de bet de jogo. Que isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Aconteceu em outros lugares do mundo. Aconteceu na Uhum, Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra. Que a gente saiba uhum, até uhum, hoje, tá? É, mas assim, eu queria um pouco passar, na verdade, vamos falar um pouquinho, na verdade, sobre o tigrinho, que é uma uhum. outra coisa.
que é uma outra E coisa. aí depois a Mais gente a norma. parte, e aí depois a gente parte para a regulamentação em si, que eu queria ouvir um pouco sobre essas duas regulações, não só Uhum, a das bets, porque a bet é fé, né? uhum, É justo. Você vai, você tem um time, um jogo separado da aposta, que tem uma competição, eu vou e aposto no jogo, no uhum, nome uhum, do bebê do Príncipe Charles, do Príncipe William. Não importa. Vai ter um nome, eu tô apostando, tá tudo bem, são coisas é, uhum, não congruentes. Mas a gente também está tendo um outro formato que é o Tigrinho. E aí eu uhum, queria que você falasse um pouco do Tigrinho, como que o que você chama no seu texto de cassino online uhum, impacta e como é que ele impacta também no jornalismo, uhum. que também patrocina muitos lugares, né? É, o tigrinho, ele é, como você bem frisou, assim, ele é uma coisa de uma natureza diferente da bet, né? Ele é um jogo de azar feito para você perder, ponto, né? E ele é mera transferência. São normalmente plataformas internacionais, então ele é mera transferência de dinheiro do bolso do brasileiro para quem está ganhando essa grana no exterior, entendeu? Você não produz nada e você simplesmente tira daqui para botar ali, né? Uh, Tem um dado no texto, que é um dado que circulou na imprensa, sobre uso de grana do Bolsa Família, beneficiários do Bolsa Família, que estavam usando dinheiro para o Tigrinho, né? Hoje, todos os grandes influenciadores digitais, a gente teve lá, né, aquele circo montado na CPI das bets ali, com influenciadores como a Virginia e tal, todos os grandes influenciadores, esses caras, essas pessoas que têm milhões de seguidores, todos hoje, todos não, mas uma parcela significativa deles, fazem propaganda do Tigrinho, né? Que é um cassino online feito para você perder repetindo isso exaustivamente, assim. No caso do jornalismo, as emissoras hoje várias veiculam propaganda desses cassinos online, né? Até porque se é permitido que funcione no Brasil, logo eu posso perfeitamente aceitar o investimento. E aí, quando a gente começa a ver esses canais independentes de jornalismo, eles têm uma característica que é mesclar o, a profissão jornalista com a de influenciador digital. Tá? O cara ele é as duas coisas. Ele trabalha com informação, mas ao mesmo tempo ele tem que estar em todas as plataformas. Ele é um influencer na medida do que a gente conhece. E esses caras hoje, vários deles também fazem propaganda nos seus perfis de tigrinho. Então é um dinheiro que também acaba entrando no jornalismo, um pouco menos no jornalismo tradicional, mas com entrada no jornalismo tradicional também, né? Mas com um pouco menos de intensidade, pelo que a gente consegue observar. Agora, nesse jornalismo independente, o Tigrinho, ele nada de braçada, né? Porque esses jornalistas influenciadores, vários deles, topam fazer propaganda do Tigrinho. Tá? A gente já começa a ver aqui e ali uma tendência em alguns influenciadores, jornalistas e que trabalham com futebol, especialmente futebol, que é o que mobiliza mais no Brasil, de falar assim, não, olha só, eu não quero fazer propaganda do Tigrinho, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui tá... Mas, assim, é um bom Bets é senso. fair, Tigrinho não é Se eu fair topo aqui, eu acho que dá para fazer, Tigrinho eu A não vou bet, entrar. eu consigo entender bet. Eu Porque também bet é consigo uma entender. coisa que você aposta num jogo que é não relacionado com a aposta. Sim, o jogo tá Agora, rolando ali, as coisas vão acontecer, e eu digo, olha, provavelmente vai ter isso, um gol não fulano de tem tal. correlação. A gente Ah, pode entrar aqui na questão de se há uma influência, porque as bets têm muita influência, elas têm influência no resultado. Isso aí é outra coisa. uhum. Começando a patrocinar muito, vai ter influência, não vai ter influência, vai mexer no jogo, não vai mexer no jogo. Os casos Agora, que a gente viu até, só para voltar um pouquinho nisso, Felipe, assim, os casos que a gente viu no Brasil de manipulação, acho que é legal também deixar isso claro, as bets são vítimas, tá? Nos casos isso. de manipulação que nós vimos, as bets são vítimas. Por quê? Porque é o familiar do jogador X chega no cara e fala assim, meu, você tem que conseguir um cartão amarelo nesse jogo aqui. Teve um caso, eu não vou lembrar o nome do jogador agora, mas teve um caso seguinte, ele estava pendurado com dois cartões amarelos Não é do Bruno e Henrique? eu não acho que ele já queria ganhar o cartão de toda forma. Então, o Bruno Henrique. O Bruno E aí Henrique ele falou, falou na mesa de almoço que ele estava com dois ah, cartões e que provavelmente mandar ele tomar o terceiro. ah, Que é uma coisa usual no futebol, tá?
É super usual, é uma forma do Super clube usual. manipular um pouco o jogo Isso. ali. Vou deixar o cara fora desse próximo jogo aqui e depois ele volta. Você já tá com dois cartões mesmo. É. Mas Vou o que a gente jogar começa a contra o ver Juventude em casa, que está na 19ª colocação, e o próximo jogo é contra o é, Cruzeiro, que é o terceiro. Aí eu exato. quero o cara. Então, para não arriscar, eu tomo o cartão, vai. É. Mas a gente tem visto, assim, em alguns casos, amigos e familiares de jogadores que pedem para o cara ganhar um cartão que talvez ele nem ia ganhar mesmo o cara força. Ele não vai daqui a pouco fazer um gol contra, né? Ele não vai agir para o seu time perder o jogo, mas ele vai criar um cartão ali, um escanteio, porque como você consegue apostar em minúcias do jogo, né? Você consegue apostar, porra, quantos escanteios vai ter, quantos cartões amarelos, quantos cartões Eu vermelhos. lembro de Muitas um vezes o cara caso. força alguma coisa de situação de jogo. Isso vai Eu, le- interferir no resultado da partida, é, talvez não, também. eu lembro de um caso de um garoto do Palmeiras. Eu não me lembro nem quem era, se era o Gabriel Menino, alguma coisa do gênero, não me lembro, não me lembro quem era, mas ele saía, ele era a pessoa que saía com a bola, que dava o primeiro chute. E aí ele dá um bicão para lateral. E você pode apostar qual é a primeira coisa que vai acontecer no jogo: lateral, escanteio, falta, gol e tal. E aí o cara deu um chutão para lateral. Isso é um dinheiro para alguém, entendeu? Se o Ah, cara, enfim, falou que ia fazer, né? isso não vai talvez interferir no resultado do jogo, mas é uma forma também de interferência da Bet no esporte. Isso. O Tigrinho é uma outra coisa, né? Você entra ali, ele funciona como uma roleta online mesmo. E aí acho que tem um ponto importante, assim, sabe? Que no Brasil, os vovôs que vão no bingo são proibidos de ir no bingo, né? O bingo é ilegal no Brasil, né? Enquanto que a roleta online, no caso o Tigrinho, a gente aceita. Então, tem um problema aí bom, a gente tem que definir como país o que a gente topa, o que a gente não topa, o que permite, o que não permite, porque permitir até a página 2 e proibir aqui, parece estranha essa regulação, essa regulamentação que a gente fez no Brasil. E parece até mais fácil, mais difícil você regular, né, o cara do celular do que o cara que tem uma estrutura, um Cultura. investimento, paga um monte de gente para trabalhar lá dentro, enfim, transforma muito mais, né? Transforma, o que eu digo gera muito Era mais emprego, pelo dinheiro, menos. gera emprego do que parece um sistema online de roleta. Agora, passando para um outro ponto, eu queria que você comentasse um pouco sobre possibilidades de regulamentação. Uhum, Quais são os principais pontos hoje? Quais são as principais dificuldades? E quais são os principais pontos que talvez a gente devesse rever? E principalmente por que que isso não acontece? Porque você já mencionou a bancada das bets. uhum, Há uma aceitação ou não das bets em avançar nesse uhum. processo de desenvolvimento, né, nesse processo desenvolvimento de uma regulação mais eficiente, que vai favorecer as bets mais sérias, né? Eu Exato, imagino. exato. Né? É o que a gente viu, Ah, assim, e última coisa, e se você quiser falar um pouco sobre as experiências internacionais nesse legal. momento, eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente tem bons exemplos na Inglaterra, que a gente estava brincando que eles apostam em absolutamente tudo. Já existem regulações mais avançadas na Inglaterra, algum tipo de regulação um pouco mais robusta nos Estados Unidos, alguns países da Europa também, né? O que aconteceu em 2018? As bets foram permitidas, a operação delas foi permitida no Brasil de uma forma assim, completamente tá liberado. E assim, tá liberado, tá liberado. Elas proliferaram muito rapidamente e a regulação não existia. As bets sérias, né, as maiores, as mais bem estruturadas, elas já queriam que o governo regulamentasse. Né? Então, assim, acho que é legal a gente comentar isso também, assim, porque quando começou-se a discussão sobre a regulamentação, o governo tem que autorizar a operação. Então, no Brasil hoje, o governo tem que autorizar a operação, você tem um número limitado de casas de apostas, é um número grande, mas é um número limitado, elas têm que ter toda a documentação em dia para operar no país, tem que se ajustar à legislação que a gente já utiliza para qualquer empresa de qualquer setor operar no país, né? Então elas tiveram que se ajustar a isso, antes nem isso, que era o básico, e elas começaram a pagar imposto que elas não pagavam antes, pagam 12%, né?
Mas a regulamentação do governo brasileiro, ela é uma regulamentação estritamente no sentido de arrecadação. Ela não incide em pontos fundamentais como eu gerar algum tipo de política pública anti-vício, eu começar também a gerar uma série de regramentos de quem pode ou não pode apostar. Se o cara tem um familiar que está entrando em campo, ele não deveria poder apostar, né? Então, em alguns países, isso já acontece. Você tem uma regulamentação mais específica, assim. Você, bom, parte do valor arrecadado com apostas a gente vai investir justamente para o problema do vício. Isso não acontece no Brasil hoje. O que a gente vê no Brasil hoje é um aumento da procura aos CAPs, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial Uhum. do SUS. Então a gente vai começar a gastar mais grana com isso, como brasileiro, pagador de impostos. A gente vai começar a ter que investir mais dinheiro para tratar vício em jogo, sem que a gente esteja, por outro lado, tirando uma fatia dos lucros das bets para tratar esses vícios, né? Então, a nossa legislação ela poderia ficar um pouco mais robusta se ela começasse a pensar mais em jogo justo, se ela começasse a pensar mais em tratar casos de vício, se ela também começasse a pensar cada vez mais como punir quando um jogador simula um cartão, porque até isso no Brasil hoje é uma coisa meio bagunçada. Tem jogador que é punido, tem jogador que não é punido, você não tem jogador que é banido do futebol por anos e tem jogador que simplesmente paga uma multa. Pega Nem os dois isso a jogos. gente nem isso a gente equalizou ainda, né? Então, tem coisas que são, obviamente, da esfera do governo federal, do legislativo, né, de dar mais robustez à legislação que a gente tem, porque ela é muito básica, e tem também uma questão que é própria da esfera esportiva, de como é que a gente vai punir caras que eventualmente manipulam algum acontecimento do jogo, e como é que a gente vai, de alguma forma, gerar um fair play financeiro entre as bets. Isso é um outro ponto que o esporte brasileiro também precisa evoluir e que Itália, Inglaterra, Alemanha, tá, já pensam nisso há muito tempo. O fair play financeiro já existe na Europa há muito tempo, no Brasil não existe. Então a gente vai ter que começar a robustecer mais o entorno, porque assim, a gente não vai colocar o gênio de volta na garrafa. Assim, eu já vi alguns pesquisadores e algumas pessoas que discutem falando que tem que proibir tudo. E a gente não vai, isso não vai acontecer. Não adianta a gente achar que vai. Talvez com o tigrinho isso possa evoluir para uma proibição, por exemplo. Existem discussões aqui e ali, mas também acho um pouco provável. Agora, no caso das O apostas tigrinho é uma esportivas, coisa muito artificial, né? É um pouco diferente, né? mas ele entrou no mesmo vácuo legislativo É, da Bet, né? Ele entrou ali junto e se estabeleceu. porque é o que você falou. Há uma diferença muito grande entre um cassino e uma aposta de cavalo. Aposta de cavalo, você tem um evento. Aposta Uhum, de cavalo, só para deixar claro, né? Aposta de cavalo é legalizada no país. Tá? uhum, Existe, exato. pode, não tem problema nenhum. Onde você vai em todas as grandes cidades do Brasil, tem lá o Jockey Club e eles podem fazer corrida de cavalo. E por fora tem um cara que aposta no cavalo. Tudo bem. Você fala, conhece o cavalo e você vai falar: aquele cavalo é bom, eu vou apostar naquele cavalo. Outra coisa é a gente proíbe cassino, que é a banca sempre ganha. Você tem um sistema dentro do cassino que, estatisticamente falando, quando você joga em longo prazo, a banca vai ganhar. E o Brasil vê isso como um problema, porque a banca sempre ganha, tá? Sim. A justificativa é essa. A banca sempre ganha, então a banca não pode sempre ganhar, então você não pode fazer. Então, por exemplo, você tem casas de pôquer que podem. Por quê? Porque você está jogando contra outras pessoas e não tem banca. Uhum, Mas você não pode roleta, porque a banca sempre ganha. E aí sim. esse é o ponto, cara. O que que o tigrinho é? O tigrinho é a corrida de cavalo ou o tigrinho é a banca, entendeu? Né? E parece claro que é a banca, né? E a banca, inclusive, né, se a gente for olhar para ver como o Tigrinho remunera alguns influenciadores, tá claro que é a banca, porque alguns influenciadores são remunerados a partir do quanto
o jogador perdeu usando o seu cupom. Ah, então você usa meu cupom lá no Tigrinho, você vai ganhar um crédito de R$ 50 para começar a apostar. Então o cara entra com o cupom fulano de tal lá, ele ganha os R$ 50, aí esses 50 se transformam numa perda de 200, desses 200, sei lá, 10, 15, 100 R$ 20, vai para o outro 100 cara. vão para o influenciador. Ou seja, é claro que o cara vai perder, porque se eu remunero o cara que está fazendo o meu marketing a partir do quanto o apostador vai perder, Ele obviamente vai que é um jogo perder que vai noventa por perder. cento das vezes. Exato. Então, me parece que nós podemos ainda evoluir para uma regulação que proíba o tigrinho, que equipare ele ao cassino. Né? E em relação às bets, o que nós temos é que dar mais robustez ao sistema em volta dela. Né? Pensar, como eu já repeti algumas vezes, mas pensar em relação ao cara que vicia, né? Pensar também o quanto de imposto ela vai pagar. Em relação ao jornalismo, assim, que é um ponto que para mim ele é fundamental, é pensar o quanto as redações precisam ser buscar uma isenção em relação a esse patrocinador tão importante. Tá? O quanto os jornalistas precisam, e aí até no texto eu tenho um subtítulo lá no final que eu coloco assim, retorno aos códigos deontológicos do jornalismo, né? Porque, bom, a gente talvez precisa agora olhar lá para trás o que a gente já pensou sobre o papel dos patrocinadores em relação ao jornalismo, como nós lidamos com empresas que patrocinam os nossos veículos de imprensa e simplesmente aplicar isso também às casas de apostas, né? Nós não silenciarmos mais sobre, nós temos um trabalho de investigação jornalística em cima, uma atenção redobrada para os malefícios, porque isso vai dar legitimidade para que aquele veículo, inclusive, receba o anúncio da casa de apostas, né? Porque se eu sou um veículo sério, que eu, inclusive, investigo as casas de apostas, e eu recebo a verba, eu demonstro que, no mínimo, a minha redação ela está desligada do setor comercial. Né? Eu tenho aqui uma separação entre comercial e redação. A redação ela é livre para investigar o próprio patrocinador. Às vezes as pessoas até apontam isso como uma incongruência, assim, como assim? Vocês estão noticiando que casa de aposta gera esse e esse problema, mas vocês recebem grana da casa de apostas. Gente, isso é Isso deveria bastante ser uma coisa boa. isso é um sintoma positivo, né? Um sintoma Exato. de que o sistema está vivo ali. É bom. E isso é parte da história do jornalismo. Bom, quantas vezes uma determinada empresa, ou político, ou partido político investiu em anúncio e mesmo assim foi investigado, foi exposto por eventuais erros. Isso mostra que o sistema está vivo. Então, o jornalismo precisa fazer um pouco essa volta, especialmente o jornalismo esportivo, que é uma editoria no jornalismo que ela tem pouca tradição de investigação, sabe, Felipe? Porque como o jornalismo esportivo Entendi. ele bebe muito do entretenimento, ele é uma forma de entreter também, ele perde um pouco essa força que talvez na política, na economia, a gente tenha mais presente esse olhar investigativo para aquilo que a gente está, que é a matéria-prima do nosso trabalho. No caso do jornalismo esportivo, já não há o cacuete na investigação, né? Ele é muito fraco. Nós temos bons exemplos de jornalistas que Tem investigam no muita esporte. informação, né? Informação É, interna e tal, mas é, investigação em si é muito talvez não rápido para seja. dizer que o técnico vai cair ou que vai contratar É. fulano, mas para investigar contratos de bets com clubes, para Ou com o próprio contrato do clube, o clube está devendo não sei quantos bilhões de dólares, de reais, que é o caso dos clubes brasileiros em geral. Os clubes brasileiros em geral não são exatamente solventes, né? Então é uma forma é uma forma de demonstrar que a gente não vai atrás dessas investigações mais sérias, né? A gente vai muito pela informação do jogador, a informação da compra de um outro cara ou um treinador que Eu, vai como cair. torcedor, gosto, mas que do ponto de vista de força de informação, a gente peca. E aí eu acho que o jornalismo precisa olhar para isso. Acho que o meu texto é quase um apelo para que o jornalismo esportivo comece a pensar as suas práticas, comece a olhar para esses patrocinadores também com um olhar um pouco mais crítico e que nós, torcedores e nós, sociedade, também a gente comece a prestar um pouco mais a atenção em tudo isso que está acontecendo. Perfeito. E aí, assim, a gente tem mais 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu queria que você falasse um pouquinho só do internacional. Quais foram as formas que do internacional, não o seu time, tá? Do cenário internacional
não se anime tanto do cenário internacional dessas bets em outros lugares do mundo. Você comenta no texto que na Inglaterra, por exemplo, tiraram os patrocínios das camisas e tiveram outros lugares que fizeram uma série de coisas. Na Itália, eu sei que pegaram times fazendo venda de Participando. jogos. A própria Juve, a própria Juventus, que é o maior time da Itália, foi pego fazendo, caiu para a quarta divisão, teve que remar tudo de volta para voltar. Quais foram os casos e como é que a regulação lá pode, o que você acha que a gente pode pegar de mais importante para cá? Mais do que só a coisa do social, mas ações efetivas, Uhum. digamos assim. Eu acho que tem um exemplo legal na Austrália, que eles criaram toda uma regulamentação para observar comportamento de jogador que pode ser considerado problemático, né? Então já existe o esporte já ele está atento, mais atento e regulou, inclusive as investigações para pegar jogadores com comportamentos considerados atípicos. No Brasil a gente não tem absolutamente nada disso, né? No caso da Itália, é interessante observar porque eram clubes gigantes da Série A, né, É o do maior clube da campeonato. Itália. Exato. Mas o que a gente já viu aqui no Brasil é que, assim, também dá para se apostar no campeonato, sei lá, na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E aí você vai ter o timezinho lá que, pô, tá numa pindaíba do caramba. E aí ele vende um jogo. Isso já aconteceu até no Brasil em divisões menores, torneios de categoria de base. Então, assim, a gente olha muito para a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente olha para a Libertadores da América, a gente olha para os grandes torneios. Mas existem torneios que também fazem parte do ecossistema do esporte, em que as apostas estão acontecendo e os clubes podem estar vendendo jogos também. A gente não tem como saber isso nesse momento, porque a investigação também é falha. Então, nós temos que criar legislação justamente para observar cenários atípicos em jogos, entendendo que o futebol ele tem lá o seu sobrenatural de Almeida, que está sempre permeando as partidas, né? Mas de entender, como a Austrália fez, criar um sistema para impor, para identificar jogadores problemáticos. Uma outra coisa que também foi feito em alguns países, a Austrália é um exemplo, a Alemanha também, é impor limite de perda, ou seja, cara, você não pode apostar a sua casa nesse negócio aqui, né? Então você coloca um limite, assim, não, você quer apostar? Beleza, grana é sua, vai lá, aposta. Mas quando você bater esse teto aqui, por hoje deu, né? Esse limite de perda, ele pode ser interessante também. Isso é uma experiência que já foi feita em outros países e que deu resultados positivos, né? Então, eu acho que são dois caminhos, é uma legislação que coíbe eventuais excessos dos apostadores, né? De perdas, de educação financeira também, de demonstrar que existe um risco aqui, porque a gente, e aí voltamos inclusive ao jornalismo, porque quando a gente fala pouco, como se fala muito pouco dos riscos disso e dos eventuais problemas, as pessoas entendem que, pô, super de boa, é bem tranquilo, né? É fácil. Então, é fácil. Passa a Então, ideia de que é fácil, tá tudo bem, eu vou acho que é. ganhar e tá tudo tranquilo. Exatamente. Então, assim, existe uma questão de educação, que é muito difícil no Brasil, de educação financeira, de impor limites de valores para apostas, e, por outro lado, existe uma regulamentação que ela precisa ser aplicada ao esporte. Né? Em relação à Premier League, foram os próprios clubes, né, da Premier League, da principal divisão da Inglaterra, que disseram, cara, a gente não quer mais bet aqui como espaço prioritário principal, e aí eles deram um prazo, foi de 2 temporadas, para que os clubes gradualmente fossem encerrando seus contratos com bets, e aí e assim, de novo, não está proibido o anúncio da bet. Elas aparecem na beira do campo, em materiais secundários, mas elas não vão Provavelmente ser no mais negócio na na barra da lateral, mas elas camisa. não vão ser mais a vitrine principal do esporte. Isso foi os clubes que tomaram essa decisão. Claro, os caras têm grana pra caramba na Premier League e Eles tal. têm outros patrocínios que competem com a Bet que não deixam eles na pindaíba, né? Vamos combinar. Exatamente. Mas você vê que já é uma você vê que já é uma iniciativa para reduzir a exposição. A Inglaterra também fez uma série de regulamentações em relação à propaganda para evitar que a propaganda chegue em menores de idade, por exemplo. Cara, nem isso a gente tem no Brasil ainda, né? Então, assim, é claro que para cadastrar, uma das coisas novas que a regulamentação brasileira trouxe é você ter que fazer um cadastro que ele é Fazer muito mais cadastro com 18 robusto anos. agora. Oi?
Você tem que ter 18 anos, é mais robusto, você Exato, vai então você tem que saber. fazer tem que fazer um cadastro maior agora para jogar. Antes era bem mais simples, inclusive, né? Mas você precisa evitar que a propaganda chegue em menores de idade. É o básico, né? A gente evita que propaganda de cigarro chegue em menores de idade, vamos fazer o mesmo com bet. Então, tem algumas possibilidades que países como Austrália, Alemanha, Inglaterra, a própria Itália, que está remando com isso, mostram para gente que tem legislações aí possíveis que a gente pode avançar. Tá? Muito obrigado, foi ótimo. Quero muito que te receber de novo aqui. Continue escrevendo com a gente, continua trazendo essas ideias super legais. Não pensava nisso antes de conversar com, na verdade, antes de ler o seu texto e conversar com você aqui. Brigadão mesmo, o Alisson. Fico à disposição e a gente aqui no Interesse Nacional fica à disposição para qualquer coisa que você precisar e para texto que você quiser mandar. Pô, eu agradeço muito o espaço. Quando eu recebi o convite da revista, foi uma honra mesmo poder contribuir com a revista, foi muito legal. O texto também deu uma repercussão muito interessante, pessoas vindo conversar comigo, então isso é muito importante, né? Muitas Né? vezes o meio acadêmico, né? Isso é uma crítica constante Se que eu faço. A gente fecha em si. fecha muito ali, dialoga pouco com a sociedade. É legal quando a gente consegue também dialogar a partir da minha experiência como pesquisador na área de comunicação e do jornalismo especificamente, e aí falar sobre isso, mas com um público bem mais amplo e com outras visões. A gente está falando de ser economista, sou jornalista, e a gente É, vai trocando ideias, e essas trocas são muito ricas. Então, só agradecer a Interesse Nacional, te agradecer também pela entrevista, foi muito interessante esse papo, então, obrigado. valeu, muito obrigado, bom dia.